Para de fazer isso, você vai acordar essa criança. Deixa acordar, uai. Opa, a Bianca tá ligadona. Essa Gente. Hello! tá aqui fazia tempo, hein, que você não apareceu. Brigadaço. Ó, Muito bom. a Bianca tá on. A mãe tá um. É. Meu Deus do céu, né? A pra nós aí, toca. Vamos lá. Senhor, agradecemos por mais esse dia de vida. Agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa família. Agradecemos por todas as bênçãos, por toda a sabedoria e entendimento que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos, Senhor, que essa fonte nunca seque, que a gente possa aprender cada vez mais e mais da sua palavra e não só aprender, Senhor, mas colocar em prática tudo que temos aprendido e poder vivenciar tudo isso e que as nossas atitudes sejam de acordo com o seu coração, Senhor. Que a gente consiga andar na sua linha, que a gente consiga fazer as coisas que agradam o seu coração. Que o Espírito Santo nos traga a revelação da palavra de hoje e nos dê entendimento de toda essa simbologia, de tudo que lemos aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje quando eu li, eu falei, nossa, né? É muita coisinha, né? Daí eu falei, vou procurar entender, como você falou, é procurar entender toda essa simbologia, né? Que nos traz. E o que veio muito à mente, além das coisas assim, é o quanto Deus quer ter o relacionamento com nós, né? A aliança dele. É como um relacionamento entre marido e mulher e como um relacionamento de namorados ou, enfim, é relacionamento mesmo. A aliança que vocês colocam no dedo é um compromisso e um relacionamento que nós temos para com Deus e Deus quer ter conosco, né? E o que eu entendo desse relacionamento é isso, é assim, é ele querer que a gente converse com ele, que a gente leve as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Isso é também dentro desse relacionamento. Vocês são casados, vocês conversam, vocês fazem um ou outro, o que você está sentindo sobre isso, o que a gente vai fazer nisso. Você entendeu? Então é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, né? E essa aliança da antiga aliança, né, que a gente vê na arca, quando ele faz a arca, é engraçado não, eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, nossa, quanto Deus é detalhista, perfeito, perfeccionista em cada detalhezinho. Então, quer dizer, ele não quer que nada saia. Ele ainda fala assim, ó, tome cuidado, faça do jeito que eu te mostrei no monte. Então, quer dizer, são centímetros, não pode nenhum a mais, nenhum a menos. Por que ele ser perfeccionista? Porque ele é perfeito. Né? Ele é perfeito, nós não somos, mas ele é perfeito. Estar na presença dele é perfeito. Então, esse relacionamento com ele é perfeito. Não tem nada do que ele não saiba, ou não sinta, ou não. É perfeito. Ponto. Aí a gente vai ver algumas coisas dentro da arca, que a gente vai ver da antiga aliança, que dentro da arca tinha as tábuas com os 10 mandamentos, e que a gente pode. Que isso faz, para mim, pelo menos, veio uma representação das instruções, né? Como uma instrução, uma orientação. Tá? Então, as tábuas dos mandamentos ficavam lá na arca. Tem a vara, que é a vara
A gente pode simbolizar a vara de Arão, que representava a autoridade de Deus, né? Moisés, quando colocava coisa, vem o poder, a autoridade de Deus. E a jarra do maná, que daí vem o pão da presença, que é a provisão. É o Deus da provisão. Então, olha só que 3 coisas fantásticas que ele já nos dá, assim, logo de cara, de entendimento, de olhar aquilo e falar assim, nossa, caramba. E nessa antiga aliança, a gente vai ver a presença. Ali dentro se encontrava a presença. Inclusive, tem um capítulo, por ele já falar aqui, né? E farão um santuário a mim, e eu habitarei no meio dele. Então, quer dizer, ele tá lá dentro, gente. É a presença dele. Né? Ele tá ali dentro. Ok. E dentro dessa arca, com essa presença nessa antiga aliança, a gente vai encontrar, então, a proteção, a direção e a provisão. Quer dizer, estar na presença dele, você não passa fome. Você tem direção em todas da sua vida e você tem a proteção dele. Nada vai te abalar, deixar você cair ou qualquer outro tipo de coisa. Eu achei fantástico isso, assim, é você entender que na presença dele você vai ter isso pro resto da sua vida. Né? Então, assim, Só que aí, ele faz Na minha Bíblia é diferente porque ela fala da madeira. Na Arca da Aliança, faço uma arca de madeira e em algumas fala o propiciatório. E o que seria esse propiciatório? Propiciatório praticamente significa partes opostas. Se tornar favorável, propício. E ali a gente pode entender que isso seria uma certa ideia de acalmar a ira de Deus. Por quê? Nessa acalmar a ira de Deus sobre o pecado. Né? Aí a gente vai começar a falar assim, como ele se manifestava. É ali que você procurava orientação. Então, é ali onde ele se manifestava favorável ou não ao povo. Então, você chegava na presença dele. Vamos supor, se falava alguma coisa, ele falava não, sim, ou dava sentença ou alguma coisa, porque Deus se ira com o pecado. Ponto. E a ira de Deus, a gente vai ver em Romanos 1,18, que fala assim, a ira de Deus é relevada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, quer dizer, pecado é ira, Deus se ira. Isso a gente vai ver, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Né? Ok. Só que a consequência do pecado, ela é a morte. Né? Nos Antigos é a morte. Não tinha outra coisa. Isso a gente vai ver em Romanos 6:23. Eu não vou ficar lendo, porque tem bastante coisa aqui que eu vi, que a consequência do pecado naquela aliança era a morte. Aí a gente vai começar a ver, por isso, o sacrifício dos animais, antigamente, né? O derramamento de sangue. E isso é no propiciatório, que tinha expiação de sangue. Então, por isso também que na arca tinha esse propiciatório que era para os sacrifícios e você derramar. Inclusive Moisés, ele levou metade da jarra com sangue, a outra metade ele jogou no propiciatório, né, como um sinal do pecado e tal, né? E então quer dizer, a gravidade do pecado que era, né? É jorrar sangue, é morte, né? Aí a gente vai ver depois que como a morte é através do derramamento de sangue, que é através da expiação dos nossos pecados, a gente vai ver a obra da salvação. Depois, para frente, nós vamos entender a obra da salvação. Que é a obra da salvação? Por meio de Jesus Cristo. Então, aí a gente vai ver essa expiação de sangue. Inclusive, a gente vai achar essa palavra propiciatório em Romanos 3:25, em 1 João 4:10, 1 João 2:2 e em Hebreus 2:17. Todas elas estão falando que Jesus veio para fazer a expiação de sangue através do propiciatório. Todas elas falam que ele precisava ser morto. Foi um sacrifício, um único sacrifício. Que acabou com aquela antiga aliança, veio a nova aliança.
né? Então a gente vai entender o porquê dessa arca, da presença, do propiciatório. Aí tem uma coisa muito, muito interessante sobre o propiciatório. Ele é a tampa da arca. É a tampa da tampa da arca da aliança, né? Ou seja, ela está em cima da tábua da lei. Se ela está em cima da tábua da lei, isso nos mostra que a graça, a misericórdia e a justificação, ela está acima do pecado. É aquilo que o Diego sempre vem falando sobre a questão da graça. Ela está acima da lei. Mas não é porque a lei, nós não devemos cumprir a lei, não, não é isso. É que quando você está vivendo a graça, quando você entende a presença, entende o sacrifício de Jesus, você faz a lei, ela não é uma lei para você. Ela já não se torna uma lei. É uma graça. Você faz porque você já entendeu aquilo. Então, olha só, ela está acima da lei. Isso, nossa, na hora que eu comecei a ler isso, eu falei, cara, que massa isso. Tipo assim, massa desse. Você tem esse entendimento, que você começa a fazer a lei natural, porque você já entendeu da graça. Você já entendeu o poder da graça. Ela está acima da lei. Olha que massa. E isso, e depois de tudo que aconteceu, isso a gente entende essa graça imerecida e a gente vê essa nova aliança que nós temos hoje, né? E para fechar, a gente vai começar a ver a perfeição de Deus através do plano dele, que era esse plano dele de continuar a ter esse relacionamento conosco. Então, quer dizer, o plano dele era sempre continuar a ter esse relacionamento. Assim como ele fazia com Adão, que ele vinha à tarde para conversar com Adão, na Arca da Aliança ele vinha para conversar com o povo, né, com o povo dele. E assim hoje nós temos Jesus, que através dessa expiação de sangue, nós temos esse relacionamento com ele diretamente. Então, essa perfeição de que ele veio trazendo para nós, hoje, a gente vive o leite e o mel. Verdade. Hoje. A gente tá bebendo mel. Porque antigamente era palha. Né? Era sacrifício, era morte, era sangue. Por isso que antigamente eles derramavam bodes, né? Aqui ele ainda até fala muitas coisas que ele queria que o povo trouxesse para ele, né? No começo aqui, ele até isso Deus colocou detalhe por detalhe de cada coisa que ele queria que eles ofertassem a ele, né? Não teria que ser qualquer coisinha, não. Ele especificou tudo que ele gostaria, né? De que ofertasse. Hoje. Ele só quer isso, esse relacionamento, que nós entendamos essa graça e que a gente consiga construir esse relacionamento com ele. Que é isso, é levar nossas dores, é levar nossos sofrimentos a ele. É ter essa conversa íntima com ele. Né? É tirar um pedaço do seu dia para ter essa conversa íntima com ele. Porque Jesus levou sobre si todo o pecado e toda a enfermidade. Então não tem nada do que na nossa vida a gente não passe, ou já passou, ou vai passar que ele não saiba, ou que ele não já tenha sentido. Então qual que é o sentido de eu ter esse relacionamento com ele? É isso, ele sabe de tudo. E ele conhece tudo e já sentiu tudo. Não tem uma coisa que a gente possa falar, não, essa daqui ele não passou, não. Isso que eu tô passando, mentira. Porque se ele não passou aquilo, ele passou coisa pior. Verdade. Esse relacionamento é muito importante. Quando você tem esse relacionamento, até pelo fato de nós estarmos falando aqui dele, ele se manifesta. Ele se manifesta, assim como ele fazia na antiga arte, ele faz hoje. Ele se manifesta através de nós, por nós, e enfim... através de coisas, de tudo. Ele pode se manifestar através de tudo. Ele é o eu sou. Então, essa graça e esse relacionamento que a arca traz para depois ter essa perfeição desse significado de Jesus que fez por nós. Olha que coisa linda. E é uma coisa imerecida, porque nem eu nem você merece. É isso aí.
Não merecemos, mas por essa misericórdia, essa graça, a gente vê essa perfeição de Deus. Aí depois me veio assim, no final, poxa, sabendo de tudo isso, ele só quer isso, uma conversa, um relacionamento. Aí eu pergunto pro pessoal que tá assistindo a live, eu e vocês, a gente já fez isso, mas o que tá esperando ainda para não entregar a vida para ele? Né? O que a pessoa tá esperando? Mais o quê? Para não se entregar para ele, para dividir essa dor com ele. Ele já sabe da dor, divida com ele as suas dores, sofrimentos e até as suas alegrias, porque ele se alegra do coração que está alegre. Diz que quando nós estamos alegres, nós louvamos, e quando nós estamos tristes, nós oramos, né? Então, assim, o que você que vai assistir essa live ou está assistindo essa live está esperando para entregar a sua vida a Jesus? Porque além de ter esse relacionamento, ele conhece a gente, nosso coração, tudo que a gente passou e ainda vai passar. Né? Então, assim, nossa, foi muito forte. Eu comecei a ver tudo isso, assim, e a gente vai trazendo para hoje a perfeição de Deus, desde quando aconteceu o primeiro pecado com Adão, e ele sempre tentando ter essa aliança, esse relacionamento com nós, sempre, 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 sempre. E muitas vezes a gente, cabeção, aí fica, né, batendo cabeça. E ele só pedindo para nós, tô aqui. Vem ter um relacionamento comigo. Vem me contar o que está acontecendo. Eu já sei, mas eu quero que você me conte. Vem tirar um tempinho para mim. Conta para mim, eu sei. Eu sei, eu posso te ajudar. E aí? É essa arca da aliança, né? É essa aliança. É isso aí. Muito bom. Acho que Deus era engenheiro, né? Né? Deu as coordenadas para a Arca de Noé, coordenada para a Arca da Aliança, né? E isso que você falou é muito sério, né, Bi? A gente, na história, né? Quem foi a única pessoa que morreu por nós, que ressuscitou, né? Que teve o túmulo vazio, enfim, só Jesus. Só Jesus Cristo que fez isso por nós, né? Então, muitas vezes a gente tira o foco de Jesus, né, adorando outras coisas, mas ninguém na história, ninguém foi crucificado, levou para si os nossos pecados, nos deu a vida livre, nos libertou, né? Não foi, enfim, outras entidades, né? Foi Jesus Cristo que fez isso por nós. Né? Então, imagina a cara de Deus lá olhando quando fala, poxa, e o sacrifício da cruz, né? A obra da cruz valeu de quê? Né? Então, não há outro nome sobre o nome de Deus. Né? Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. E uma coisa, Jesus só morreu mesmo na cruz quando caiu a última gota de sangue dele. Imagine. Olha só. Foi todo Quantas sangue para nos pessoas lavar. morrem com um tiro, sei lá, com alguma coisa, e cai, sei lá, um tanto de sangue e já morre? Não. Olha o tanto que ele sofreu até cair a última gota de sangue dele. Porque era assim para ser feito, né? Cumprido, na verdade, né? E o véu se rasgou e nos deu livre acesso a ele, né? E que acesso a gente está tendo, né? Nossa. Dá até uma dor no coração de pensar quão pouco a gente dedica a esse acesso livre que nós temos hoje, né? O Lucinho até fala, ele fala, gente, eu levanto, quando você acorda, quando você vai andar com o carro, você tem que fazer o quê? Pôr combustível antes. Não adianta você, né, sair com o carro sem... Não vai andar. Então, esse é o nosso combustível diário, né? As lives, acordar, ter essa comunhão com Deus logo cedo. A gente está colocando a gasolina ali no carro para, né? É nosso combustível diário. Mas vai lá, Diego. E é interessante, né, Bia? Porque
a Bíblia mostra, né, que Deus realmente ele se irava muito com o pecado, né, a ponto de exterminar a pessoa naquele momento. Sim. Naquele momento. Então, quando eu via lá os DVDs da Dani, lá da capinha verde... Ai, já... Pelo menos... Ai, ele fica me pichando, mas ele gravou tudo. Serviu pra hoje aquilo. Como serviu? Serviu pra hoje. Quando eu assisti aqueles DVDs, eu falava assim, eu não vou mais assistir isso aí. Que Deus é esse? Tá doido? Que quer matar todo mundo? Ah, Porque é isso. E aí agora, né, a gente tem... E ele conversava no final da tarde, era a hora que ele queria, do jeito que ele queria, né? Aqui a palavra tá mostrando, né, o tão específico ele era. E aí... Hoje a gente tem acesso a hora que a gente quiser. Se a gente acordar de madrugada e quiser conversar com ele, é na hora. Tum, tô aqui. Pode falar sim. comigo. E para melhorar, né? Porque antes ele ia falar assim, eu vou exterminar esse povo inteiro. Aí Moisés, não faça isso, você prometeu. Você... Aí ele escutava, tá bom. Mas tipo aquele tá bom com raiva ainda. Hoje não, né? Quando a gente faz uma cagada, ainda Jesus tá lá. Eu sei, porque ele tá fazendo em calma. Tô aqui do seu lado, né? Porque, imagine, Moisés falava naquela época, não mate o povo. É a hora que Moisés morreu. Quem quer falar para ele? Quem ia falar? E Jesus está lá o tempo inteiro, né, para interceder por nós. Isso é fantástico, a qualquer hora, não é mais, né, no final da tarde. O horário que você quer, você tem esse relacionamento. E ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Por Jesus. Né? É por isso que hoje, né, a gente, com o Novo Testamento, o Senhor é Jesus, mas não é Jesus, né? Jesus Cristo. E por ser Cristo, ele é o Senhor. Mas vamos lá. Êxodo 25. Ele é tão específico nessa palavra que ele chega a dar... Eu fiquei... versículo 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia, não pode ser qualquer madeira. Com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5. Isso me chama muita atenção. 0,5 centímetros de altura. Né? Então, meio... O que é meio? Meio centímetro. Pensa em meio centímetro. Olha a especificação, né, que ele está dando aqui da palavra. Né? E aí, como eu trabalho em construtora, eu vou trazer um exemplo de construção. Vamos supor, né, para que fique mais fácil de entender, vamos supor que a gente recebeu uma herança. E agora a gente vai construir a nossa casa dos sonhos. Né? Então, assim, a casa que eu quero mesmo, com piscina, aquele negócio todo, dos sonhos. E a gente tem que contratar as pessoas para construir essa casa, né? Que a gente não tem essa habilidade, né? De arquitetura, engenharia, eletricista, enfim. A gente vai contratar as pessoas. Quais são as características das pessoas que você vai contratar? Eu pergunto para vocês. Quais são as características das pessoas? Como que é? Qual é a característica desse engenheiro, desse pedreiro, desse eletricista que vocês vão contratar? Especialista. Especialista. Aquele que, né? Tem boas referências. Os melhores. Os especialistas. Que tem boa referência. Referência. Vou anotar aqui. Especialista. Mas acho que é aquele que busca a perfeição, né, Diego? Também. Aquele que vai fazer de acordo com o que você quer. Perfeccionista. Olha só que doideira. Agora você imagine quais são os critérios que Jesus usa para fazer a obra e entregar a casa para o Pai. Imagine se Jesus fosse como a gente está falando que vai buscar. Os perfeccionistas, os especialistas, os melhores, os que têm referência. Se imagine se Jesus... Eu não vou. Todo mundo fora. Olha que loucura! Que loucura! Né? Então, agora fica claro, se a gente, né, não faria a nossa casa de qualquer jeito, imagine Cristo fazendo a casa do Pai, né, a obra, né, a igreja, enfim. Então, a gente fica pensando assim, mas Jesus quando veio não pegou qualquer pessoa, né, ele não pegou lá os 12 apóstolos, não era qualquer pessoa. Se a gente parar para pensar nos 12 apóstolos, ele não pegou qualquer pessoa. Ele pegou as pessoas com duas características. Uma, que ele enxergou potencial na pessoa. Então, a gente não é perfeccionista, mas a gente chegou assim, mas se eu treinar ele, ele pode chegar nesse nível. Né? Ele não é um especialista hoje, mas se eu treinar ele, eu estou enxergando na Bianca, no Diego, na Dana, estou enxergando esse potencial. Se ele aceitar,
E essa é a segunda característica. Se a gente aceitar ser treinado por ele, ele enxergou o potencial e vai nos aceitar para fazer essa obra. Então, existem essas duas coisas, né? O potencial que ele enxerga na gente e a gente aceitar que ele nos molde para que a gente se torne, tem essas características, né? E aí que mora, né, o grande quê da questão, que é a gente aceitar isso. Opa, aceitar essa subordinação, eu aceito que você me treine, você faça o seu jeito, eu vou executar isso aqui. Né? E aí, na construção, a gente tem um negócio que se chama planta, né? Até peguei uma aqui da construtora. Olha Aham. isso. A planta é o detalhe do detalhe, que é o que está aqui hoje É. em Êxodo, né? Então, é onde vai ficar a mesa, quantos centímetros tem cada mesa, a bicicleta que vai na parede, quanto que tem na calçada, tudo. A planta é perfeita ali para ser executada. Perfeita. Né? E aí você pode até rabiscar, como acontece, né, na planta, assim, você vai lá, apresenta a planta lá, e aí as pessoas começam a debater, não, mas aqui esse quarto ficou muito pequeno, vamos trazer um pouquinho mais para cá, será que a legislação permite que a gente encurte um pouquinho a calçada? E aí você vai debatendo, vai escrevendo para ver se existe essa possibilidade. Mas a pergunta que eu faço aqui, né, já que a gente está trazendo toda essa especificação, né, com exatidão, cadê a nossa planta para o reino de Deus? Bé. Cadê a nossa planta pro reino de Deus? E aqui pega pesado. Pega muito pesado, porque às vezes a gente fica assim, Jesus sabe do meu coração, ele sabe da minha planta. Que história é essa, velho? Se você não tem uma planta, você não está construindo. Resumindo, é isso, a engenharia é isso, né? A construção civil, a Bíblia está mostrando isso. Se você não tem uma planta bem definida, você não está construindo. Não está. Você está fazendo qualquer outra coisa, menos construindo. E aí a gente fica nessa, poxa, então o que eu estou fazendo, né? Que planta, como que eu vou fazer isso? Você tem que apresentar essa planta para Cristo, né? Para Jesus. Minha planta é essa, eu fiz isso, de tal forma que eu acredito, e que a gente pode fazer assim, assado, e ele vai lá e, opa, mas vamos aumentar essa parte aqui, quem sabe fazer isso? Sem planta a gente não vai estar construindo isso. A gente vai estar tirando, vai dar plantinha, mas cumprindo a obra, não. Não vai estar executando. Né? Porque se a gente fizer uma obra sem a planta, a gente vai fazer tudo errado. Essa casa vai cair. Vai Fazendo nosso. cair. É verdade. Né? Então não tem jeito. E aí, quando a gente está lá orando, né, a gente vai lá, pede alguma coisa. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Senhor, eu preciso de um carro novo. Preciso de um carro novo para isso, para aquilo. Eu estou precisando tal. E aí, o que Jesus Cristo vai fazer? Deixa eu ver aqui a sua obra. Deixa eu ver a sua obra aqui. Carro novo? Mas você nem garagem tem? Nem colocou garagem só planta? Não, carro novo você não precisa, não. Não, carro novo não. E aí, né? A gente fica assim, poxa, né? Peço tanto um carro novo, mas Cristo está respondendo, cadê a garagem? Cadê, né, a sua planta? Para que ele dê isso. Agora ele pode olhar também e falar assim, caramba, você está pedindo um carro tal, mas se a sua garagem está tão grande aqui, cabe outro carro, vou te dar outro, vou te dar um maior. Né? Vou te dar um melhor, porque essa planta aqui está muito bem definida e tal. E aí, com tudo isso, tem 3 coisas que me chamaram muito a atenção aqui, que eu fiquei raciocinando hoje. A primeira delas, Deus não queima etapa, né? A palavra mostrou que ele é perfeito, ele não queima etapa. Então, se tiver no cronograma que está na fundação, que ele precisa furar o nosso terreno, no ponto certo, ele vai furar, ele não vai pular essa etapa. E se Deus não pula essa etapa, Jesus está do lado dele hoje, não vai pular essa etapa conosco. Então faz parte do processo a gente ter a fundação, aquela obra toda, aquela fumaceira, aquele corte, não sei o quê, para no final você olhar aquele prédio e falar assim, caramba, que negócio maravilhoso. Mas aquilo demorou. Quantos anos para ser construído, né? Para agora as pessoas usufruírem dessa obra. Então essa é a primeira coisa que eu notei. A segunda é que Deus tem todo o tempo do mundo. A gente não, né? Mas ele tem todo o tempo do mundo para executar isso, né? Todo tempo. Então, imagine assim, como ele vive no Kairos, a gente vive no Cronos, imagine assim, um bocejo de Deus. 6 anos. Né? Se passaram 6 anos. E a terceira e última, para eu finalizar aqui, é que a planta, quando ela existe, ela é executada à risca, a fio. Né? Então, tem... E o que seria isso? Né? Quando eu
né? Se a gente pegar lá atrás, né, quando a gente já passou pela história lá de Jacó e que naquele momento lá que a gente fez aquele estudo, a gente ficou assim, poxa, mas Jacó enganou. Eu lembro, né, dessa live, eu acho que era até você que estava participando, a gente ficou, mas ele foi enganador e não sei o que. Se a gente voltar lá nessa palavra, existia uma palavra profética, né, lá naquele nascimento, né? Então tá lá nascendo ele e Esaú, e aí um tava nascendo e ele vai lá e puxa o pé e não deixa vir, e aí existe uma palavra profética, né? O mais novo será o herdeiro, né? E não o mais velho. Mas qual que era a regra daquela época? A regra era o primogênito, que nascesse primeiro. Então não tinha como fugir disso. Então Jacó, né, não seria, né, não herdaria tudo que ele herdou. Mas existia a planta, né? Existia a palavra profética. E aí o que aconteceu, né? A mãe vai lá, a Rebeca, coloca o pelo, faz a comida para parecer com Esaú e no final ainda coloca a roupa, né? Para finalizar toda, para que aquilo se cumprisse. E aí, né? Já cego, o pai fala assim, ele ainda fala, né? A palavra o cheiro da terra do meu filho Esaú, o cheiro da terra. A gente tem cheiro de terra, né? A palavra estava mostrando isso, da terra veio, né? Do pó veio. O cheiro da terra do meu filho. E aí a palavra se cumpre. Né? Então, se a gente tiver uma planta, né? Deus vai executar ela de uma forma perfeita. Ainda que não seja na regra que a gente julgue a correta hoje, ela vai ser executada conforme a palavra de Deus. Verdade. É isso. O pai tá on também, Bianca. Muito bom, muito bom. Isso tudo é como eu falei, né? É só a gente. É esse relacionamento que ele quer, né? Porque para a gente ter essa planta, ter essa obra, a gente também precisa estar tendo esse relacionamento com ele. Porque muitas vezes a minha planta é de um jeito, mas a planta dele é outra. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode bater, né? Igual eu falo assim, os meus sonhos tem que estar casadinho com o sonho de Deus, mas tem alguns que ele vai falar, não, filho. Como você falou, Dani, aquele coisa do Lucinho lá, a gente tem que saber que Deus fala não, fala sim e fala espera. Né? Então, muitas vezes... Né? Exatamente, a resposta é não. E a gente tem que falar, tá bom, Deus, vai fazer o quê? É não. Não, Deus não tem o que a gente discutir com ele, vai discutir com ele. Pelo contrário, se discutir com ele é pior. Você pode discutir com ele. É a pior coisa que você faz na vida, né? Então, assim, a gente tem que entender isso, né? E é legal isso, porque as nossas obras, né? É óbvio que Deus não vai ficar, porque você não fez, né? Isso, aquilo. Lógico, a gente vai ser julgado, vai ter todo um processo, mas se a gente não tiver esse relacionamento para estar com a planta, né? Senhora, a minha planta é essa, mas qual que é a sua? Me diz aí, tá certo isso daqui? Eu tô muito assim, esses últimos tempos, eu tô muito assim, Senhor, vamos lá, fala aqui para mim, tá certo? Eu tô indo no caminho certo? Eu tô fazendo certo? É isso que o Senhor quer? Eu tô buscando isso sim, porque às vezes eu tenho a impressão de que tem alguma coisa dentro do meu coração que diz que já tá na hora de eu fazer uma coisa nova, de eu sair com uma coisa nova. Então, assim, se eu não buscar isso, se eu não buscar a resposta dele, né, eu vou fazer cagada. Às vezes eu vou sair do plano dele que não é para sair. Você entendeu? Ou eu vou entrar numa furada que vai dar errado e eu vou ter que voltar tudo de novo. Né? Então, quando acontece alguma coisa na obra que dá errado, tem que fazer o quê? Tem que destruir. E daí vai mais tempo, vai mais material, você vai gastar mais. E tudo isso, esse é o processo da nossa vida. Como você falou, se for ver, nós somos engenheiros. Né? A gente vai plantando as obras, mas muitas vezes a gente erra, daí a gente tem que voltar lá no início de novo. Quantas vezes a gente já não voltou pro buraco de novo? E né? Quantas pessoas a gente frustra nesse processo porque não é só o seu negócio mais, é um negócio que outras pessoas vão usufruir. E aí você atrasou a vida de quantas pessoas tentando fazer desse jeito. Exatamente. Você está fazendo um apartamento para a morada dos outros. Né? Você está fazendo apartamento aí que você está trabalhando para outras pessoas morarem. Né? Então, assim, às vezes você fica assim, mas é para os outros eu vou fazer de qualquer jeito. Para mim, agora para mim. Eu quero do bom e do melhor para os outros, mas não é assim.
Não é assim. Porque tudo que a gente quer para nós, a gente tem que fazer para os outros também, né? E é isso que Jesus quer da gente, que ele quer isso, da gente ser essa obra dele para que os outros vejam e falem, nossa, olha a vida da Dani e do Diego, como mudou, como melhorou, como isso, aquilo, e sentir isso. E nisso você vê a presença de Deus. Quando olha para vocês dois, eu vejo a presença de Deus. Oh, glória. É verdade, você está entendendo? Isso é uma obra que vocês construíram junto dele. E é diferente. Aí você enxerga Deus nas coisas. É igual você sempre fala, quando eu enxergo Deus nas coisas, é porque eu tô na obra. Isso aí. Tô dentro do plano. É isso aí. Muito bom. Termina para nós aí, Biana. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por estar na presença, estar conosco, Pai, aqui nessa live para as pessoas que tanto nós quanto as pessoas que vão ver, estão vendo agora, Senhor. Sinta essa presença, Pai. Que nós possamos entender essa aliança que o Senhor quer conosco, esse relacionamento, né? Que isso não fique só num relacionamento como qualquer outro relacionamento. Não, que seja firme, sólido, que a gente entenda que nós somos um plano. E quando estamos no seu plano, Pai, é perfeito. Né? Cada coisinha que o Senhor faz para nós é perfeito. Então, que nós possamos entender isso nessa manhã e levar para o resto da nossa vida, Senhor. Venha com a tua presença, com a tua aliança, fazer uma aliança conosco, uma aliança perfeita e agradável, porque estar na tua presença é perfeito e agradável, Pai. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida da Dani e do Diego, e pela vida das pessoas que estão assistindo essa live agora e que vão assistir, Pai. Sim, eu oro e te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Para quem não disse amém também. Valeu, Bi. Um beijão. Ótimo dia. É isso aí. Agora você é nas quartas, hein? Mudamos. Tchau, Bi. É isso aí. Tchau. Beijo.